Salve galera, tudo certo? Bora para mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser destinado à nossa carteira de fundos imobiliários. Na semana passada a gente fez aí um balanço, né, como estava a nossa carteira de ações, e hoje a gente vai fazer a nossa carteira de fundos imobiliários. Lembrando, né, para você que gosta desse tipo de conteúdo, que você nos ajude e se inscreva no nosso canal. A gente está muito próximo aí de chegar aos 1000 inscritos, né? E aí é muito bacana se você nos ajudar aí. É gratuito. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente aí. É muito bacana a gente trocar essa ideia, ok, pessoal? Antes de mais nada, né, se você está aqui pela primeira vez, a gente está trazendo aqui esses conteúdos onde a gente traz a nossa carteira, o nosso processo, né, desde as tomadas de decisões, os nossos aportes, enfim, a gente traz a nossa carteira aberta aqui no canal com o incentivo mesmo, com o objetivo de incentivar a galera a começar a investir, tá bom? Essa carteira a gente iniciou em março de 2022, ok, inclusive no vídeo anterior a gente falou um pouquinho mais sobre isso, né? Completou 2 anos, né, que eu iniciei esse projeto. Estou muito feliz com o processo e obviamente que a gente vai se desenvolvendo, vai melhorando durante esse processo, né? Por exemplo, a nossa carteira de fundos imobiliários, por exemplo, se eu for pegar minha carteira de fundos imobiliários quando eu comecei, é totalmente diferente da minha carteira hoje, né? Então a gente, na época o cenário era outro, a gente não tinha muito conhecimento, muita diquinha de canal que a gente ia, enfim. Então hoje é uma carteira, na minha opinião, mais equilibrada, mais ajustada de acordo com o meu perfil, né? Isso é um processo natural que vai acontecendo na medida que o tempo vai passando, a experiência que você vai tendo no mercado, ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje a nossa carteira de fundos imobiliários aí ela tem um valor, ela compõe aí 48,4% da carteira. O objetivo é ter 50%, né? Eu até fiz um aporte hoje, né, de R$250, mais os dividendos, que caiu dividendos hoje do fundo de papel CPTS11, caiu, se não me engano, R$14, R$15. Então eu tenho esse saldo aqui que eu vou comprar amanhã de fundos imobiliários. Eu vou trazer aqui no canal qual esses fundos, né? Quais serão esses fundos aí que eu vou comprar, ok? Atualmente eu tenho aí R$39.162 de patrimônio, a gente ultrapassou a casa dos 39 mil e estamos muito próximos dos 40. Oh, que maravilha, hein? Que maneiro, cara. Então é isso, pessoal. Então aqui a gente tem um total aí de 18.817 de fundos imobiliários na carteira, tá bom? Então assim, é um valor já relevante para mim, né? Que eu já fico, já quase 19 mil em fundos imobiliários, é bem interessante, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui nessa carteira, né, de fundos imobiliários. Lembrando aqui que a nossa carteira é uma carteira conservadora, hoje eu tenho 48,4% em fundos imobiliários, eu tenho aí em renda fixa aí pouco mais de 30%, né, para dar aquele equilibrado na carteira. Caso vocês queiram que eu grave um vídeo falando um pouco mais quais a renda fixa que eu tenho, enfim, o porquê que eu tenho renda fixa, tá bom? Eu gravo um vídeo falando melhor sobre isso. E tenho aí 21% em ações e também uma pequena exposição lá também em criptomoedas que não tá aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. A nossa carteira de fundos imobiliários hoje eu tenho no momento 24 cotas aí do fundo BTLG11, tá bom? Eu tenho 24 cotas, somando aí R$ 2.529. Eu tenho 195 cotas do fundo de papel aí, o CPTS11. O CPTS11, pessoal, que ele já está fazendo aquele efeito, enfim, da compra infinita, né? Porque já com os dividendos que eu estou recebendo, eu já estou quase comprando 2 cotas, né? Eu posso comprar 2 cotas desse fundo. Então, ele já está gerando o dinheiro infinito, né? Com o próprio dividendo, eu já posso comprar as cotas do fundo. Tenho também aqui 10 cotas do fundo HGLG11, né? Que é um baita fundo de galpões. BTLG também é um fundo de galpões. São 10 cotas, total de 1.688. Tenho também aí 140 cotas do fundo de fundos aí, o Kizu 11, tá bom? Que na minha opinião é um dos melhores fundos de fundos aí, principalmente para quem está começando a investir, né? Um fundo bem interessante. Caso também eu queira que eu gravo vídeos falando um pouco mais sobre esses fundos aí, vocês podem mandar o feedback, tá bom? Tenho também aí 11 cotas do fundo KNCR11, que é um fundo de papel, tá bom? Um total de R$ 1.130. É um fundo também assim que eu chamo de um fundo água de poço, né? Um fundo bem tranquilo para você que busca um fundo de papel mais sereno. KNCR11 é um fundo que vale a pena estudar. Mesmo ele está atrelado basicamente ao CDI, né? E a CDI caindo, mas é um fundo interessante. É um fundo bem tranquilo, com a estratégia, na minha opinião, interessante, bem tranquila, tá bom? Eu tenho também 10 cotas do fundo KNRI11, tá bom? Que é um dos melhores fundos para mim do IFIX, aí, um baita fundo gigantesco. Tenho 10 cotas aí, total de 1.659. O fundo KNRI, que é um fundo híbrido, né? Ele é um fundo que investe em galpões e também em imóveis comerciais aí, tá bom? Tenho também aí 19 cotas do MAU11, que é um fundo de shopping, tá? Tenho aí um total de 2.253 no MAU11. Tenho o MORI11, eu tenho 13 cotas do MORI11. O MORI11 é o fundo que muito provavelmente vai sair da minha carteira. Só que ele está em processo, já até gravei alguns vídeos falando sobre isso, ele está em processo aí de vai virar o RVBI,
E ele já está aí, ele não pagou dividendos, se não estou enganado, em dezembro, em janeiro e em fevereiro. Ele não pagou dividendos, então estou aguardando para ver essa questão de dividendos, né? Porque ele está sem ser negociado, né? Essa transição ele não está sendo nem negociado. Então estou aguardando aí ver como vai ser essa questão dos dividendos, como vai ser o pagamento dos atrasados, dos dividendos, e também essa transição aí para ver, mas provavelmente ele é o fundo que vai sair. O Mori 11 é o primeiro fundo imobiliário que eu tive na carteira. Tá bom? Se der tempo, até mostra ele aqui. Foi meu primeiro fundo. Quando eu comecei minha carteira com os R$200, o Mori 11. Não me lembro exatamente o porquê que eu comprei. Provavelmente por dica de internet. Eu acabei comprando o Mori 11 lá e tá comigo até hoje, tá bom? Eu tenho R$990. São 3 cotas. Você pode ver que ele tá até com a quantidade de valor bruto menor. Justamente por isso que ele já tá um tempinho sem ser negociado. Tenho também aí o PVBI 11. 11 cotas do PVBI 11. Né, um fundo de tijolo, de lajes. Total de R$1.117. Tenho também 22 cotas do RSAT 11, tá? Que é um fundo, digamos, um fundo um pouco mais complexo da minha carteira, um fundo híbrido, é um fundo um pouco, digamos, risco médio da minha carteira, é um fundo que eu carrego já há bastante tempo, paga muito bons dividendos, e eu tô com ele aí até hoje. Dos fundos que começaram, desde quando eu comecei ali, digamos, nos meus primeiros meses da minha carteira, o RSAT e o Mori 11 são os únicos que estão até hoje. Tenho também aqui o XPML11, também, que é um fundo de shopping. Tenho 15 cotas do fundo XPML11, total de R$ 1.744. E tenho também uma exposição ali em Fiagro, tá? Uma pequena exposição em Fiagro. Eu tenho o XPCA11, que é um Fiagro, e eu tenho 83 cotas, um total de 742. Somar isso tudo, né, conforme a gente já falou, eu tenho aí 18.817. Provavelmente amanhã eu chegue aí aos 19 mil em fundos imobiliários. A estratégia da carteira é o seguinte, pessoal: 50% de fundos imobiliários, 30% ou 25% em tesouro em renda fixa e 25% ou 20% ali em ações. Tá basicamente nessa faixa aí, tá bom? E aqui a gente vai dar uma olhadinha no seguinte, ó. Como a nossa carteira está alocada por segmento, tá bom? Eu tenho, em relação à carteira de fundos imobiliários, 33% alocados aí em fundos aí de imóveis industriais e logísticos, tá bom? A gente tem aqui 21% em fundos de shopping. Observe que eu tenho uma exposição em fundos de tijolo bem maior, né? Galpões e shopping, faz muito mais sentido para mim. Eu tenho aqui em fundos de papéis 14%, tá? Em fundos de papéis, que corresponde basicamente ali, enfim, ao CPTS11, ao KNCR11. Eu tenho aqui fundos de fundo 11%, que é o KISU 11 e o Mori 11. Eu tenho fundo misto aqui, que é esse aqui, 8%, tá bom? Que é um fundo misto. Provavelmente ali deve estar ali talvez o KNRI, enfim, não sei quais critérios aqui, mas o KNRI e o RSAT, talvez um dos dois aqui. Depois eu vou verificar melhor, que eu entrei na página aqui agora. Para quem não sabe, pessoal, isso aqui é o dividendos.me, tá bom? Tem aplicativo e a versão também no site. E aí 5% aqui em lajes corporativas, né, que é o PVBI, e aí o agro, né, o XPCA 11, 3%. Esse é o nosso gráfico pizza, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, vou ver se eu consigo dar uma olhadinha aqui também. Se eu consigo ver aqui alguma coisa aqui em extratos, para ver como está a nossa carteira aqui, pessoal. Então vamos lá, o BTLG, conforme eu falei, tá bom? Rentabilidade, a gente tem que ver aqui a questão da rentabilidade, preço médio, CPTS 11, 5%, aqui 1%, 5%, HGLG com 4% de rentabilidade, o KISU 11 aí, levemente aí positivo, no 0 a 0, mesma coisa aí do KNCR 11, tá bom? Aqui a gente consegue até ver o seguinte, ó, BTLG, ó, imóveis industriais e logísticos, o CPTS 11, eu fiz de papel, o HGLG, ó, imóveis industriais e logísticos, KISU 11, o fundo de fundos, KNCR 11, fundo de papel, o KNRI, o fundo misto, MA 11 é um fundo de shopping, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó, para mostrar para vocês aqui. Então, BTLG, CPTS 11, HGLG, KISU, já mostrei KNCR 11, já mostrei KNRI, também com um pouco mais de positivo aí, levemente 2%. Eu tenho aqui também o MA 11, que é o fundo de shopping, 5% positivo, tá bom? Aqui o valor rentabilidade em dinheiro, tá, pessoal? O valor em reais. O Mori 11 que eu te falei, ó, tá bem rentável, 3%, eu carrego ele já há bastante tempo. Fundo de fundos, que deve ser o que vai sair da minha carteira. Não tá fazendo tanto sentido nesse momento eu ter fundo de fundos, né? Conforme eu falei, depois que a gente vai desenvolvendo, vai passando o tempo, a gente vai ajustando. E também à medida que o patrimônio também vai aumentando, né, pessoal? Aquela brincadeira também de ficar colocando qualquer fundo, às vezes pegando diquinho na internet, enfim, as coisas vão mudando. O PVBI, levemente negativo, lajes corporativas. O RSAT, né, industriais e logísticos, tá bom? 6%.
XPCA é o Fiagro, os Fiagros que vem sofrendo um pouco, né, com 4, 5%. Já gravei um vídeo que falando um pouquinho mais sobre o Fiagro, tá? Eu vejo uma galera aí com extrema exposição ao Fiagro. Eu acho Fiagro muito novo ainda, passando por problemas, então eu prefiro fazer parte, mas bem mais tranquilo, bem mais um sapatinho no talento, com exposição bem menor em Fiagro, tá bom? Então você comente aí como é que tá a sua carteira, se você tem muito Fiagro, o que você acha do Fiagro também, tá bom? Eu penso dessa forma, né? Prefiro tá presente, mas um pouco mais na minha ali. E o XPML11, né, de Shop, com rentabilidade aí de 8%. E o que tem sido feito, né, pessoal? É essa questão também, que é a questão de comprar, né? Já que a gente está vendo os fundos aí com rentabilidade, PVP alto. Então o que eu tenho feito? Eu tenho organizado bastante, tentado ver opções de compra, né? Buscar aqueles que têm caído, tá bom? Buscando alguma oportunidade em relação ao que tem caído, mas também eu não fico muito preso ao PVP também em relação ao fundo de tijolo, tá bom? Então o fundo de tijolo ali, eu utilizo um PVP, um ágio um pouco maior de até 1.10 para fundo de tijolo. Fundo de papel, eu até, cara, eu tento seguir ali o de 1% mesmo, porque fundo de papel tende, na minha opinião, enfim, a caminhar próximo ali realmente do PVP, enfim, como é que eu vou dizer? A respeitar. Os fundos de tijolo eu não fico muito preso a isso não. E aí um ponto, né? Porque às vezes a gente acaba faz o aporte, e aí é aquela questão, né? Acaba comprando um ativo que está caindo demais, e aí você acaba comprando. Quando você vê, ele não é talvez um fundo imobiliário interessante, não é um bom fundo imobiliário, e você está preso ao preço médio, e quando você vê, sua exposição só está aumentando, e a tua carteira vai ficando desbalanceada e vai ficando desequilibrada, enfim. Então, o que eu faço? Eu utilizo a ideia de organização da carteira, deixar a carteira equilibrada em relação à porcentagem, em relação ao valor, observar quedas, observar o PVP, mas não ficar muito preso só ao PVP na hora de comprar, ou só porque determinado ativo está caindo, não. Então são diversos fatores na hora ali de eu estar comprando, tá bom, pessoal? Então, basicamente, pessoal, essa é a nossa carteira de fundos imobiliários, né? Eu cheguei nos vídeos anteriores, se vocês forem ver aí, nossa carteira tinha aí 15, 16 fundos imobiliários, depois foi caindo, e a nossa meta é chegar até o final de 2025 aí com 10 fundos imobiliários. Eu não quero passar de 10 fundos imobiliários. Na verdade, 10 fundos imobiliários e um Fiagro, né? Por enquanto eu vou ficar com o Fiagro aí, por enquanto vai ficar nisso, mas aí ficar com 10 fundos imobiliários na carteira, para mim é mais do que suficiente. E aí a pergunta que é muito comum, né? DJ, o que você acha? Muitos fundos imobiliários? Poucos fundos imobiliários? Cara, depende de vários fatores. Você vai ter a galera da filosofia que acha que é bom ter muitos fundos imobiliários, por exemplo, muitos ativos, e tem a galera que acha que talvez não seja interessante você ter muito, você ter menos. Eu sou da teoria que entre 6 e 10. Acho que entre 6 e 10, dada a experiência que eu tenho no mercado, do que eu já passei, do que eu vejo hoje nesses 2 anos investindo, fora os outros 2 que eu tenho ligação com o mercado, que eu já contei no próximo vídeo, mas se quiser, já contei num vídeo anterior, mas eu posso contar aqui também. Então acho que entre 6 e 10 fundos imobiliários tá mais do que suficiente. Até para você não ficar pulverizando muito, principalmente para você que faz aportes aí de 100, 200, 500 reais, talvez você pulverizar muito, vai ficar complicado. Se o mercado cair, por exemplo, danar cair em um determinado momento, como que você vai fazer para equilibrar essa carteira? Como você faz, por exemplo, para acompanhar muitos fundos imobiliários com relatório gerencial? Então, menos é mais. Então, acho que entre 6 e 10 tá mais do que suficiente, na minha opinião. Beleza, pessoal? Então é isso. Nossa carteira está em desenvolvimento, tem coisas para ser ajustada, mas nesse momento a carteira é nesse formato, beleza? Estamos muito próximo aí dos 40 mil. Acredite, se tudo der certo, que a gente chega aos 40 mil de patrimônio agora até o final de abril. Essa é a nossa meta, beleza? Então, conta para mim aí quais desses fundos aí você tem na carteira. Vou até mostrar mais uma vez aí. Quais desses fundos você tem na tua carteira? O que você não teria? Qual a sua dica, sugestão? Comente aí, que é muito bacana essa troca de ideia. E para finalizar aqui que eu falei, em relação aos valores, eu tento deixar bem próximos ali, né? Não deixar uma disparidade muito grande de um para outro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo aí com as nossas compras aí, com esse pequeno aporte de 250, que foi o nosso terceiro aporte do mês de maio. Perdão? Tamo junto, valeu, um abraço.